Sim, vamos dar início então. Nós tomando um cafezinho, uma água, vocês ficam à vontade na casa de vocês. Primeiro, eu queria agradecer a Deus por essa companhia maravilhosa que é a Gisele, que topou essa live para fazer, com esse grupo de pessoas que vão entrando, que eu tenho certeza assim, que a gente vai aproveitar esse momento. A Gisele é orientadora, pedagoga. A Gisele é graduanda em psicologia, especialista na área da educação especial, mestre em educação, também falando sobre os processos inclusivos e a questão da subjetividade. E ela é super inovadora na questão dos conceitos de Fernando Gonçalves Rey, que é um pós-vigotskiano, que trabalha muito, que infelizmente faleceu, se eu não me engano, foi em 2018, que falava muito sobre as questões da subjetividade, sobre aquilo que se pensa sobre o sujeito. Então, é uma satisfação, Gisele, estar contigo aqui, uma amiga, uma profissional exemplar. E para falar disso, né, Gisele, para falar de um tema que nos aproxima muito. Nós estamos muito vinculadas, eu como orientadora, psicopedagoga, mestre em educação, doutora em educação, também pensando nos processos, mas sempre professora e orientadora. Eu acho que a nossa função como professora, como orientadora, ela segue, então ela nos impulsiona. Então, tu queres iniciar dando uma breve falada, assim, no sentido de estar te agradecendo aí pro pessoal que está nos assistindo, né, Gisele? Sim, né, Mari? Em primeiro lugar, te agradeço imensamente o convite. Eu concordo plenamente com a tua fala, né? Independente do que a gente foi buscar depois, o nosso lugar é um lugar de orientadoras, em primeiro lugar, né? Pedagoga, professora, orientadora. E, bem, o que vem depois disso só acrescenta esse nosso fazer. Sou imensamente grata ao teu convite. Falar sobre educação inclusiva não é falar mais do mesmo. Por mais que a gente saiba que isso é muito divulgado e por mais que a gente saiba que existem muitos espaços onde isso é discutido, é sempre preciso que a gente ocupe esses espaços, né? E se faz cada vez mais necessário, sobretudo nesse momento, que a gente possa parar novamente e reavaliar, né? E ressignificar e olhar novamente para as nossas condutas, porque a gente tem proposto nesse sentido. Mas, enfim, né? Vamos costurando essa nossa conversa. De pronto, eu agradeço, né? Eu vejo que tem muitos colegas ali do espaço que hoje eu estou, né? E é de muita gratidão, porque a gente compartilha os nossos dias e isso é sinal de que a gente está deixando alguma coisa positiva quando as pessoas nos assistem para além, né, do espaço que é o espaço de trabalho, é porque elas acreditam no nosso trabalho. Então, isso me faz ficar imensamente grata, né? Rever colegas, né? William, Ana Lúcia, né? Que gratidão. Já valeu a noite só por esse momento. Eu comentava com a Gisele que se não tivesse ninguém na live, estaria nós duas papeando, porque a educação inclusiva para nós e a questão da orientação, da educação, ela nos impulsiona para a vida. Hoje eu acredito que eu sou uma pessoa melhor porque eu acredito na educação e eu acredito nas pessoas, acredito nas famílias, acredito nas crianças, acredito nos jovens. Então, com esse propósito que a gente vem aqui hoje falar um pouquinho com vocês, com a intenção, humildemente com a intenção de trazer um pouco da nossa história, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, que muitas vezes ficam engavetados numa biblioteca, mas que nesse momento ele se faz tão importante, né? Recentemente eu estava num cargo de coordenadora dos processos inclusivos, atuando como uma pessoa que está à frente e cuidando também de todo esse movimento, como gestão, como orientadora. E quando veio agora a pandemia, a gente fica refletindo sobre todos os profissionais de todas as áreas, porque isso é empatia. Nós não estamos vivendo momentos fáceis, mas eu sigo dizendo que se tiver empatia, alteridade, né, Gisele, e olhar para o outro dentro dessas questões, porque empatia é uma coisa, alteridade é outra. Alteridade a gente realmente vai se colocar no lugar do outro e vai dizer, quase tu sente o que o outro está sentindo.
Então, nesse momento, falar sobre como está acontecendo a inclusão. Quando foi interrompida as aulas presenciais, eu digo para você, sinceramente, eu penso em todos os alunos, mas aqueles alunos com deficiência e aqueles alunos com necessidades educativas especiais, chegou assim, ó, me dá uma coisa no sentido assim, eu vou já seguir, vou começar a escrever, já vou começar a fazer um alinhamento dentro da minha humilde pesquisa, do meu humilde conhecimento, para ver o que eu poderia fazer. E é nesse momento, por isso, pensando dessa forma, que eu trouxe a Gisele também para a gente poder estar conversando, porque ela está no chão da fábrica, que nem eu digo, trabalhando diretamente, e para a gente poder estar fazendo essa escuta dentro das escolas que a gente tem com qualidade, que hoje ainda a gente diz escolas inclusivas. Amanhã, talvez, tomara, se Deus quiser, a gente não precise dizer mais isso, né, Gisele? Com certeza. Eu acho que a gente caminha enquanto humanidade, né, em processos de tomada de consciência para que isso aconteça, para que a gente compreenda a nossa unidade, né? E acho importante isso que tu trouxe, né, Mari? O nosso espaço de fala não é um espaço de verdade absoluta, né? Nós estamos falando de um recorte dessa perspectiva inclusiva, que é a escola enquanto rede regular de ensino, né? E, sobretudo, assim, partilhamos de experiências que estão mais vinculadas à rede privada, né? Então, a gente precisa ter consciência de que quando a gente propõe essas falas, sempre, é como tu disseste, né? A gente traz a nossa experiência ao chão da fábrica. Então, não é uma fala generalista, né? Não pode ser, a gente não está trazendo o absoluto da perspectiva da educação inclusiva, mas sim, com certeza, né? É uma proposta de fazer tessituras desses entendimentos, né? Como tu disseste, não, é impossível não tomar partido nesse sentido, né, Maria? É impossível que não toque o coração. Claro que a gente consegue ter uma compreensão de que a situação é atípica, mas abrir espaço para que a gente possa voltar o olhar especificamente a esses sujeitos é de uma delicadeza de alma que é muito esperado de ti. E quando a gente fala sobre isso, Gisele, a gente também pensa, primeiro, no que se fez sobre esse estudo, né? O estudo no ensino remoto, o ensino EAD. No início deu uma confusão, né, nesse percurso, por quê? Porque o ensino remoto, ele é sobre uma emergência. Por isso que ele existe, o ensino remoto emergencial. Esse ensino remoto, ele só vem porque tem uma emergência. A gente não espera uma emergência. A gente não espera uma catástrofe, a gente não espera uma guerra mundial, uma crise civil, algo que tire as pessoas do seu convívio social. Então, ele é um ensino remoto emergencial, uma emergência. Eu falava em outro post que ensino emergencial, ele estava acontecendo. Agora já tem que ser intencional. A gente já tem que mudar a perspectiva, porque o ensino remoto, ele não é EAD. EAD é uma modalidade de ensino, e já tem há muito tempo, desde 1728. Então, é tempo que a gente tem. Aqui no Brasil, ele vem na década de 70. Então, a gente já tem uma historicidade, tem uma caminhada. EAD, modalidade de ensino à distância. Então, os professores, cada vez mais, eles têm que olhar para isso, e a gestão também tem que olhar para isso. Porque os professores, eles estão precisando, né, Gisele, de um acolhimento, de uma atenção para trabalhar com os processos inclusivos, todos os alunos. Por quê? Como o EAD, ele é mudança de massa, o que acontece? A gente amplia para uma alta escala. O ensino remoto, a gente tem a turma, 30 alunos, aqueles 30 alunos com dificuldades, aqueles alunos com necessidades, aqueles alunos com deficiência. Como é que a gente faz isso? Hein? Nesse momento agora. Então, a gente tem que pegar no colo a família, a gente tem que pegar no colo o professor, a gente tem que pegar no colo a criança, a gente tem que se pegar no colo também, né, Gisele? Então, são várias frentes que nós temos que ter a atenção, porque senão nós vamos deixando caquinhos no caminho que é difícil de resgatar, se a gente não tiver essa preocupação emocional, né, Gisele? Com certeza.
certeza. O que eu penso em relação a isso, né, Mariângela? Assim, tem alguns aspectos que eu acho que são fundamentais à retomada, né? A gente fala, assim, de uma situação atípica, né? A gente fala de uma construção que muitos de nós não experienciamos, né? Eu acredito que a maioria de nós, né, não tenha vivido nada semelhante, graças a Deus, mas isso não pode ser desculpa para que a gente deixe de resgatar a dívida social que nós temos com as minorias, né? Com Isso certeza. não pode ser motivo para que a gente regrida na nossa visão e a gente novamente assuma uma postura etnocêntrica, né? Onde um grupo fica privilegiado e as minorias voltam a ser esquecidas. Então, não há mais espaço para que isso aconteça. E é nesse sentido que a gente precisa seguir investindo. É como tu disseste, né? A gente precisa dar colo para todos, mas esses sujeitos, em especial, eles têm direitos garantidos justamente pela historicidade de ficarem à margem, né? Então, evidentemente, todos nós, nesse momento, necessitamos de um acolhimento, de um olhar diferenciado por todas as nossas questões da subjetividade social, né? Citando, então, Rei, mas o direito à educação, e não o falso direito, né, Mariângela? Não é o direito de acesso, é o direito de permanência e de qualidade de ensino. Ele precisa ser garantido. Para além de todas as situações que a gente tem aqui da conta, né? Então, o que a gente precisa ter cuidado? Para não maquiar as situações, para que não haja uma maquiagem prevista para esse momento, né? Então, qual é a nossa tendência enquanto ser humano? É tamponar. Temos um problema, a gente não gosta de problemas. A gente gosta de soluções rápidas, né? Então, a nossa tendência é maquiar a situação para que os fatores externos deixem de nos acionar. E com educação inclusiva, isso não funciona. Não funciona porque esse sujeito tem outro funcionamento, né? E a gente precisa dar importância a isso, né? Então, nesse período, sobretudo, né, se a educação inclusiva já nos exige reconhecer esse outro, para além de todos os nossos 30 estudantes, né? Então, vamos pensar que, assim, de 30, não deveria ser assim, mas 29 vão dar conta do seu jeito, né? De responder. Aquele que tem a sua necessidade específica, que é o sujeito da educação inclusiva, ele certamente necessitará do nosso apoio para trilhar a sua jornada. E ele necessita do nosso olhar. Então, isso passa muito por nós, né? É o nosso espaço, essa garantia do direito. Essa questão do olhar, ela é muito importante, porque a partir do momento, isso, eu falo um pouquinho também da Escola do Estado, onde que eu era concursada também, já fazia esse trabalho como orientadora, dentro dos processos inclusivos, né, com os laboratórios de aprendizagens, aí depois, mais tarde, com as salas de recurso, né. Nós temos uma ideia do quê? Nós já conhecíamos os alunos, tá? Esses alunos que já entraram, mas teve alunos que entraram e os professores tiveram, assim, 15 dias de aula. E o Estado tem alunos professores que nem conheceram os alunos, dentro dessa ideia. O que eu venho pensando e venho estudando sobre, né? Sobre tanto a educação, o ensino remoto, quanto a modalidade EAD, quanto as questões de como que trabalhar com os alunos com deficiência, os alunos com TEA, os alunos com altas habilidades de superdotação. O que a gente tem que pensar? Que nós já tínhamos um plano, então a gente agrega todos os profissionais da escola, né, Gisele? Isso é a parceria, é a união, assim, do SOI, da supervisão, do psicólogo escolar, da gestão, da direção administrativa, pensando, do professor de AE, pensando nesse contexto. Porque, assim, a escola, ela tem os seus regimentos. Os seus regimentos, eles devem ser aplicados a partir de uma filosofia. Se tu tem uma filosofia que segue com respeito à dignidade do outro, e falando dentro daquilo que tu falaste, né, Gisele, sobre o direito, mas o direito não é só pela lei, é pelo ser humano, pela dignidade, né? Porque senão a gente vai começar a falar sobre lei, aí a gente deixa a criança.
Ou a gente escolhe, a gente fala de lei ou fala de criança, né? Então, dentro dessa ideia, a nossa preocupação, e ela vem alinhada também com discursos que estão acontecendo de algumas pessoas que pensam de uma forma que, sim, vamos enfrentar isso reunindo, é diálogo agora, é conversa. Ninguém sabe como fazer. A gente tinha uma ideia, né, Gisele, a gente conversava bastante sobre isso, sobre estudos domiciliares. Estudos domiciliares. Tinha crianças que tinham que fazer estudos domiciliares, não é? Então, muitas vezes ficavam afastadas. E agora? Parece que está todo mundo fazendo estudo domiciliar, né? Então, são vários conceitos que eles vão vindo e pegam as escolas de surpresa, mas não tem problema, está tudo certo. O problema é estacionar, é ficar esperando que as coisas elas vão funcionar sem a gente ter atitude e empatia e cuidado. E eu digo mais, Gisele, não sei se tu concorda comigo, é a delicadeza de poder estar conversando com essas famílias que também não está fácil. Não está fácil. Esse aluno estava lá na escola se adaptando ainda. Tem alunos que demoram mais de 2 anos para se adaptar. Alunos com TEA, alunos com deficiência intelectual, alunos com TOD, eles demoram muito tempo para se adaptar. Tem um pensador que diz assim, ó, nesse período, sabe o que a gente tem que fazer? É mais não perder do que ganhar. Entendeu? Não desconstruir aquilo que tu tinha, porque se tu não desconstruir, tu já está ganhando. Porque aí entra a questão do planejamento, do currículo. Como é que a gente vai fazer tudo isso, Gisele? É um ponto de interrogação, são incertezas, né? Aquele livro do Perrenot, né? Incertezas. Isso. E, na verdade, é isso, né, Mariângela? Assim, a gente não tem uma receita, né? E eu acho que a gente não pode... Ontem a gente conversava sobre isso com um grupo de professoras e eu acho que serve muito para esse momento, assim. Nós precisamos abrir mão da lógica do checklist, né? De isso tá certo, isso eu faço, isso tá, isso tá, isso tá. E olhar de novo e ressignificar esse olhar, assim. E a partir disso, então, só pode acontecer pelo diálogo, né? Eu estava, né, pensando nessa nossa conversa e me lembrei de um livro da Rosita de Carvalho, né? Da perspectiva, inclusive, eu separei um trecho, porque ele é muito, muito próprio, muito adequado para esse momento. E ela, então, nos diz assim, a escola pode ser um espaço inclusivo se todos forem atores e autores, porque a escola é um espaço de vida. Então, se a gente pensa que a gente está dando voz e legitimidade a essas famílias, a esses sujeitos, bom, a gente não está regredindo, a gente não está parado também. O que a gente não pode é, nesse momento, ter a compreensão de uma perspectiva que se assemelha ao funcionamento dos demais. Nunca será dessa forma, né? E sobretudo nesse momento. Então, se essas famílias não conseguem ter uma aproximação, cabe a nós, educadores, buscarmos essa aproximação. E as formas como esse diálogo vai acontecer, elas passam muito mais pela nossa leitura, né? Nós certamente temos mais condições nesse momento do que a família que está lá, com o seu filho em casa, que muitas vezes está tendo que dar conta do seu trabalho, dividindo também a atenção com essa criança, né? Eu vejo que esse momento, Mariângela, ele nos convoca a sermos ponte, a todo momento, né? Então, nós precisamos ser ponte com o nosso grupo de professores, nós precisamos ser ponte com o grupo de famílias, nós precisamos ser ponte escola-sociedade. Não tem outra forma de caminhar, na minha leitura, que não passe por isso, né? É uma situação que nós partilhamos angústia, certamente, né? Acho que não está tranquilo para ninguém. É difícil se sentir seguro com a incerteza que a gente vive, né? Especialmente uma incerteza de futuro, onde todas as nossas normas e controles se vão todos juntos, né? A gente perde totalmente o controle de uma rotina mínima que a gente tinha, mas eu sempre fico pensando, o nosso lugar ainda é um lugar de privilégio. Ainda é um lugar de ter que olhar para essas minorias e reconhecer a sua condição. Então, se nós temos um lugar de privilégio, nós temos que fazer bom uso dele. E o nosso privilégio é poder ter a ponte, né? É poder se colocar na outra ponta para estabelecer esse diálogo que tu citavas, né?
Sim. Tem uma coisa que eu convivi muito tempo, né? É a questão de estar com e não contra as famílias, né? Porque muitas vezes, o que que acontece, Gisele? A gente acaba seguindo uma linha de pensamento que parece que a escola ela tem um poder, né, que vai administrar tudo. Só que as primeiras intuições pedagógicas, eu diria, vem da família, porque a família vai passar para nós como é aquela criança, como ela está se comportando, como estão as questões, né, as atitudinais, porque eu até anotava assim, nós temos atitudes cognitivas, emocionais e comportamentais. Como é que fica tudo isso numa época de pandemia dentro de uma casa, né? Dentro de um espaço? Eu tenho relatos de escola de município e de estado que é incabível 3, 4, 5, 6 atividades. Então, por isso que eu dizia assim, o menos é mais, porque assim, aqueles paradigmas, né, de mudar cada vez mais, porque o paradigma é uma mudança, né? Então, a gente pensando sobre isso, a gente está tendo a oportunidade para quem quiser, né? Quem está entrando aí, muitos me conhecem, tem uns que não me conhecem, mas a gente segue numa linha de pensamento. Assim, quem quer, quer. Quem quer, vai. Quem quer, vai e põe a alma no trabalho. Quem quer, fala com amor, porque tem coisas que são de formação. Então, informação, conhecimento, a gente vai lá e estuda. Mas tem coisas subjetivas, né, Gisele, que tu fala tão bem, que tu é especialista nisso. Tem coisas que não tem como mensurar, quantificar, na quantidade, né? Não tem como. A gente não mensura. Não mensura sentimento, não mensura ação, não mensura atitude, não mensura olhar, não mensura larga tudo, vem família agora, larga tudo, vem professor agora. Entendeu? É aquele checklist que tu falou. Enquanto a gente não tiver a visão de que a gente tem que escutar muito mais do que falar certos momentos, e isso a orientação fala muito bem, e eu creio que os professores que estão entrando ali, que eu conheço, que também já trabalharam conosco, sabem muito bem que não é em atendimento que a gente ganha a guerra. As batalhas é uma depois da outra, seguindo. Muitas vezes a gente não conquista nada, Gisele, no primeiro atendimento. Então, nessa pandemia, é isso mesmo. É conversa, né, Gisele? É acolher essa família, é acolher esse professor, deixar esse professor se queixar no sentido assim, o que tu está precisando da equipe? O que a gente pode te ajudar? Aproveitar, Gisele. O monitor também de inclusão, Gisele, que estava lá com o aluno, ele saiu, como é que ele fica nesse processo também? Ele pode estar conversando com esse professor de AEE, para estar alinhando um trabalho junto com o SOI, com a supervisão. Não sei se tu pensa dessa forma, uma coisa mais ampla, porque é todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos andar com esse barco. Eu costumo dizer, Gisele, eu prefiro um barco se mexendo, bem turbulento, com Jesus seguindo, do que qualquer outra coisa seguindo numa calmaria. Então, eu gosto de problemas, Gisele. Constrói uma ponte quando tem outro lado, né? Eu só tenho como colocar ponte quando tem outro lado. E para que haja, então, eu não tenho como desconsiderar e colocar a minha visão e o que eu espero daquela família. Então, isso é uma coisa que a gente vem muito dialogando, né? Nessa perspectiva. Não é momento da gente querer trazer a nossa visão e ensinar a família como ela vai conduzir naquele espaço, que é um espaço íntimo. É momento da gente ser ciranda, ponte ciranda, né? Que vamos pensar, é como tu disseste, embora esse barco, né, Mari, seja um barco que tem diferenças e privilégios, né? De novo, assim, eu não consigo falar disso sem pensar que a gente ocupa um espaço de privilégio e que, sobretudo, do lugar que eu falo, né? Que é da rede privada, é mais ainda, né? Então, assim, eu falo de um lugar onde os investimentos que a gente tem feito e a atuação da educação inclusiva, ela é possível. Né? É possível, nesse momento, estabelecer uma conexão via internet com essas famílias, é possível conversar com essas famílias, mas a gente sabe que isso não é uma realidade.
né? A gente sabe que a nossa educação pública, por exemplo, agora vai começar com esse movimento, né? Eu ouvia a nossa amiga Ana Lúcia estava falando um pouco do relato de Brasília, né? Então, assim, são realidades muito diferentes, né? E, sobretudo, nesse sentido, quando a gente pensa, então, né, na totalidade, eu vejo muito esse caminho que tu traz, né? A nossa totalidade só passa pelo respeito ao outro. Eu preciso me conectar antes de qualquer outra coisa. Eu preciso saber e lembrar quem é aquele sujeito. E como tu disseste, muitos a gente estava conhecendo, estavam em processo de adaptação. Mas eu não posso sugerir nada antes de saber que banda toca naquela casa, né? Quem são aquelas pessoas? Quem são esses sujeitos? Que condições eles têm? E não a condição que eu espero, a condição real que eles têm. Então, eu preciso respeitar essa memória, essa trajetória. Bom, aquela família tem um celular que é o celular que todo mundo usa para o trabalho, para estudo, para tudo. Não pode ser a partir do meu lugar. Eu preciso me adequar a esse diálogo. E diálogo pressupõe escutar verdadeiramente. Né? O que a gente fala escutativa, né? E, claro, muito sabendo acolher, né, Mari? Eu acho que esse é um momento, assim, que... sobretudo, né, sobre todos os outros, assim, as pessoas estão fragilizadas emocionalmente, né? A nossa subjetividade social está fragilizada, a nossa subjetividade coletiva é fragilizada. Então, nós precisamos olhar para todos, né, para as famílias, respeitando essas famílias, respeitando esses momentos e as condições que cada um tem, olhar para os nossos professores e poder, como tu disseste, escutar a queixa e dar espaço para que eles chorem, para que eles digam, tá muito difícil, eu não estou conseguindo, não dá para ter mais um momento, porque sim, nós precisamos dar as mãos tal qual ciranda, né? Porque essa roda só vai girar se nós estivermos juntos. E é um momento que nos convida a estar juntos, né? Junto conosco mesmo e junto com o outro, é um momento em que a gente tem espaço para escutar. E a gente tem que fazer valer esse espaço, né? Então, vejo um pouco por aí, né, Mari? Talvez a gente não tenha uma resposta, mas fundamentalmente é do ser humano, é da nossa natureza intrínseca ser par, ser outro. E esse momento é propício a isso, né? E uma coisa em que eu considero super importante, assim, é a conversa e a união da equipe, né? O trabalho de parceria, né? Porque se eu tenho uma escola que pensa de uma forma sem preconceito, com uma inclusão social, porque nós não estamos pensando numa escola, nós estamos pensando numa sociedade. Essa pandemia vem para a gente dizer assim, opa, o que está acontecendo? E a gente está vivendo esse ano de 2020, um ano com muitas descobertas, coisas horríveis, coisas belas, pessoas se ressignificando novamente dentro das suas famílias, que muitas vezes isso não estava acontecendo, de pais, mães, cuidadores, avós, né, de estar fazendo de uma outra forma, aprendendo coisas diferentes. A internet, estudo híbrido, metodologias ativas, professores juntos. Então, o que eu penso, assim, que o diálogo faz com que a família ela possa ser escutada e também possa dizer assim, não está dando, não estou conseguindo. Na hora que tu me dá atividade, eu tenho que fazer a janta. Eu tenho um pequeno que está grudado no meu pé. Eu tenho o fulano que está lá vendo televisão, não quer largar o celular. O que eu faço, professora? Vamos tentar por aqui. Aí no outro dia vai lá e diz assim, não deu nada certo, como é que a gente faz? Tá, vamos. Qual a sugestão que tu tem? Vamos ver outra sugestão. Isso é um artesanato. Eu vejo agora esse momento de pandemia com os processos inclusivos, uma costura que a gente vai alinhando. Vai ficar buraquinhos? Vão, mas a gente pode costurar depois também, não tem problema. O que acontece é, se a gente deixar um rombo de distanciamento, e aí eu entro para uma perspectiva do quê? Socioemocional. Só vai ficar um rombo se a gente não olhar para o outro com amor e com empatia. Porque cognitivamente a gente resgata, Gisele. A gente consegue resgatar com atividade, conhecimento, buscando aqui agora o amor, o afeto
de dizer que aquele professor foi abandonado certo tempo, que aquele aluno foi abandonado. Gisele, eu tenho relatos de crianças com deficiência saindo de escola pública, saindo de escola particular. E eu tenho relatos de mães maravilhosas dizendo também que está super bom a adaptação. Então, a gente tem que achar um equilíbrio. O que está acontecendo? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos equilibrar. Por isso dessas lives, né, Gisele, da gente poder estar conversando e vendo quais são as possibilidades que eu posso fazer. Vejo também professores sobrecarregados no sentido, vários dizendo, nossa, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava presencialmente. Sabe por que isso? Sabe por que isso, povo de Deus? Porque quando a gente sai, a partir do momento que tu sai da tua casa, tu já vê a natureza, tu já vê outras pessoas, tu vê alguém limpando a rua, tu conversa com fulano, tu conversa com ciclano, não é diferente. E quando tu tá fechadinho, parece que tu tá solitário. Por isso que a gente tem que cada vez mais se escutar, né, Gisele? Saber que a gente está numa educação integral. Essa é a grande oportunidade da escola, perceber que é projeto de vida. Projeto de vida, a gente traz a família para, junto à instituição, se concretizar, né, Gisele? Sim, né, Maria Ângela, eu penso que talvez esse seja um grande momento do que tanto a gente já fala a respeito da educação, né? Porque o entendimento de que a educação é um lugar de aprendizagem social e de aprendizagem de vida, como tu disseste, ele não é de agora, né? Não é uma fala nossa, não é uma fala desse contexto atual. Isso já há muito vem sendo discutido. Mas é um momento muito oportuno para que a gente aprenda a fazer educação, né? Como se faz educação? Educação não se faz sozinho. O processo de ensino-aprendizagem não se faz sozinho. Ele é um processo que a todo momento requer parcerias, né? E aí, nesse sentido, eu vi há pouco ali, a Vanessa estava comentando que ela sente, né, como professora do ensino público, que está sendo passado um rolo compressor, né, nesses professores, nesses profissionais. Por quê? Porque está sendo feito sozinho. Porque tudo que é feito de um gabinete, tudo que é feito de uma sala fechada e a decisão é de cima para baixo, ela não é uma decisão assertiva, né? Ela é uma decisão que não é para os sujeitos envolvidos. Então, ela não é educativa, ela não é educacional. O nosso processo educacional, ele requer isso que a gente está falando, né? Ele requer que eu aprenda com a experiência do outro. Então, é poder se colocar nesse lugar, né, Maria Ângela, de eu não sei tudo. Não, eu não sei o que fazer nesse momento com a tua angústia, mas a gente vai descobrir juntos, né? Então, é poder participar de outros momentos de discussão, é poder perguntar para o seu colega, olha só, o que tu faz quando acontece isso, isso e isso, né? É poder compartilhar com o SOI, com a coordenadora, com a direção, é buscar, é insistir. E isso serve para as famílias e para os profissionais da educação, né? Porque nós nos fazemos e nos reconhecemos na relação com o outro. E é isso, né, o grande diferencial da subjetividade proposta por Fernando Gonzalez Rey. É esse entendimento de que subjetividade não é o que eu carrego egoicamente dentro de mim. Não tem essa relação, é na dimensão da troca e do afeto. E o afeto não no sentido romântico da palavra. O afeto no sentido real, de que eu me afeto com o outro. E o outro se afeta comigo. Né? Então, para mim, educação, inclusive e pandemia, elas casam nessa palavra, afeto. Eu preciso saber que as minhas ações afetam o outro e eu preciso ser afetada pelo que o outro está vivendo. Então, nesse lugar de professor, eu penso que eles precisam, mais do que nunca, estabelecer pontes, relações, cirandas, né? Se colocar abertamente. É momento em que, sim, está autorizado dizer, olha, eu não estou bem, eu não estou dando conta, isso não vai ser visto como uma incapacidade, não pode ser visto como uma incapacidade, e sim como uma partilha, né? E como família, eu penso que as famílias também têm que se colocar neste lugar de nos exigir, de nos colocar, né? Olha, vocês fizeram isso, isso e isso, mas ainda assim eu preciso de um pouco mais. Porque a gente aprende no lugar
que não é a zona de conforto, né? Que não é o nosso lugar comum. Uhum. Só um pouquinho que entrou um cachorrinho agora aqui. Só um momento. Vamos ver, gente, o que está acontecendo. Eu voltei. Aqui. Voltei. Uma participação especial. O que eu penso, assim, até veio uma pergunta que questionou sobre a questão, né? O acesso remoto, ele, sim, acessa o aluno. Mas o que eu penso dentro desse contexto? É uma das possibilidades que a gente pode fazer, tá? Por quê? Primeiro, eu não consigo desenvolver nenhum trabalho remoto, à distância, com gravação de aula, sem eu conhecer esse sujeito e a maneira com que ele está atuando dentro de casa. A atuação que ele tem dentro de casa é uma, e a atuação que ele vai ter na escola, ela pode ser totalmente diferente, né? O olhar. Surgiram várias brincadeiras que agora as famílias estão conhecendo seus filhos, e, né, umas brincadeiras assim nesse sentido. Por quê? Porque cada vez mais essa família, ela tem que se tornar também um pouco de professor, não só mãe e pai. Vai ter que colocar limites, e isso independente das questões do aluno, dificuldade, deficiência, nós sabemos muito bem disso. Um limite, ele é um olho no olho, e nós conseguimos muito, a gente fala por experiência, né, Gisele? A gente não deixa o aluno com deficiência nesse sentido, ou com necessidades educativas especiais, ter um privilégio. Ninguém tem privilégio, não é privilegiado, é direito de todos. É direito de todos. Então, assim, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente atua de uma forma totalmente diferente. O que eu penso, eu não sei quem é que mandou essa pergunta, mas o que eu penso, assim, é uma conversa. Esse acesso remoto, sim, ele pode só acessar o aluno, mas o que a gente pode resgatar com isso? Então, pedir uma ajuda para a equipe pedagógica, para fazer formação junto com os pais, para uma conversa. Eu sei que no estado eles estão fazendo até com seus WhatsApps, né? Se é válido ou não, gente, isso as pessoas tem professores que estão se doando até não poder mais, que eu já sei, eu converso com vários. A gente tem uma pesquisa agora, Brasil-Espanha, que a Betina, a orientadora, ela está lá, então a gente está fazendo essa pesquisa para ver como é que está as questões emocionais e cognitivas do professor e do aluno dentro dessa ideia. Então, assim, são várias novidades que estão acontecendo para nós crescermos quanto essas questões, tanto no estudo remoto, quanto as questões de trabalho mesmo de vídeo para o aluno. Se um aluno não tinha concentração olho no olho, talvez um vídeo tenha que ser 2 minutos, 5 minutos. Tem vezes que eu vejo são 50 minutos, 1 hora. Esse tempo também é importante, né, Gisele? O tempo de durabilidade para uma atividade, para um estudo remoto, eu acho que isso vai fazer um diferencial nessa aprendizagem, Gisele. É que é isso, né, Mari, assim, que a gente trazia antes, né? Eu preciso conhecer e respeitar as memórias e trajetórias desses sujeitos da educação, né? E a gente conversa muito sobre isso, assim, né? Quando a gente pauta as expectativas a respeito do desenvolvimento da aprendizagem dos sujeitos da educação pela nossa métrica, pelo nosso checklist, a gente desrespeita esse sujeito, né? Certamente a gente desrespeita a subjetividade, a gente desrespeita o sujeito, porque a gente não olha para a trajetória dele, né? Então, isso que tu diz é muito importante, né? Se eu sei que o meu estudante tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e na sala de aula os distratores para ele já são bastante influenciáveis, pouco menos a gente conhece o que se passa na casa dele, né? Então a gente não sabe quais são as condições reais que ele tem de ter um foco de atenção, se ele tem alguém que possa estar fazendo a mediação, porque estar assim, né, é um contato importante, sim, certamente é um contato importante a gente poder estar fazendo as lives, mas ele não é uma mediação, né? É uma mediação remota. E para alguns sujeitos a mediação ela necessita ser física.
né? E aí entra de novo a característica do afeto, né, Mariângela? Então, não é funcional para todos, e eu acho que a gente nem pode ir por essa lógica, né, de querer que, bom, então então nesse momento de pandemia, o acesso remoto serve para todos. Não serve. Não serve para quem tem desenvolvimento típico, muito menos para crianças com situações, né, específicas. E então, o que eu penso assim, né? Aí entram todos os sujeitos envolvidos na educação, como tu disseste anteriormente. Bom, precisa entrar a orientação educacional, precisa entrar a coordenação pedagógica, precisa entrar a professora do AEE, porque essa costura tem que ser feita a muitas mãos, né? São muitas pessoas pensando e contribuindo para que esse objetivo final seja alcançado, né? De novo, quando a gente pensa de forma unitária, a gente deixa de lado outras possibilidades de olhar para a problemática que a gente tem. Então, a gente deixa de ter outras possibilidades de resolução também dessa situação. Sim, sim. Não queres dar uma olhada nas perguntas? Eu acho que vamos falar. Vamos falar. Só deixa eu fechar com isso que tu falaste. Nesse nosso livro aqui, ó. Esse livro tem um artigo meu e da Gisele. Não é divulgação do livro, mas é da questão de que espaço que nós estamos falando. A gente fala de um espaço de escuta, mas a gente escreve sobre isso porque cada vez mais a gente acaba ficando com experiências engavetadas e os professores que estão assistindo também. Eu e a Gisele, a gente estimula as pessoas que estão ao nosso redor a escrever as suas práticas, porque as suas práticas vão ficar para as pessoas que estão vindo de escola, as pessoas que estão se formando em pedagogia, pessoas que estão querendo mais sobre os processos. Isso é pensar no outro também. Não é se sentir academicamente importante porque eu estou escrevendo o artigo, não. É colaborar com a sociedade. E diante disso que tu falaste, Gisele, a gente tem um trecho no nosso artigo que diz assim, ó, o reconhecimento das funções de cada setor, ele emerge o compromisso de constituir o quê? Instituições que venham questionar-se sobre a aplicabilidade de seus saberes. Cada sujeito, cada professor, cada gestor, orientador, supervisor, tem um papel fundamental dentro desses processos. Certamente, né, Mariângela, não se faz educação sozinho, né? A gente não pode falar de um lugar de solidão, né? A gente não pode falar num lugar de ausência de escuta. A gente não pode falar de um lugar onde o diálogo não é pauta constante. Então, em todas as relações que passam pela educação, a pergunta precisa ser presente sempre, né? A pergunta, o olho no olho, essa relação, ela é primordial, né? Porque, como tu disseste, a busca pelo processo cognitivo, né? Essa métrica cognitiva, ela acontece, né? Tem sujeitos que são autodidatas, mas a busca por essa relação, que é a relação da mediação, que é a relação da empatia, que é a relação da aprendizagem significativa, bom, isso a gente tem poucas possibilidades de resgatar quando não acontece. Né? A gente vai, isso que tu falou agora, planejamento não significa aprendizagem, viu? Então, a gente pode planejar e bem como tu disseste, assim, ó, se a gente não tiver essa empatia, esse olhar, esse olho no olho, como é bom desconstruir um planejamento e seguir no outro e o outro dar certo. Ser flexível e maleável, né? Porque o planejamento não pode ser checklist, né, Mariângela? É aquilo que a gente falava lá no início, assim, se a gente tem a visão checklist, a gente vai usar essa visão para avaliação, a gente vai usar para o planejamento, a gente vai usar para a vida. E isso não tem a ver com a educação. E muito menos quando a gente fala de educação inclusiva, né? Mariângela... Vamos ver quem está aí. Vamos pedir para o pessoal entrar, porque eles entraram. Vamos acenar para a gente ver quem é que está aí ainda. E quem é que tem pergunta? A Luciane me mandou uma pergunta. Quem é que está aí, gente? Tem alguém aí?
Senão a Gisele a gente continua, né? Isso aí não tem problema, né, Gisele? Nem falam, né? Imagina. Eu tinha uma pergunta da Lu, que a Lu falou qual os benefícios, não sei se ela usou os benefícios, mas a questão do estudo remoto. Para mim não está entrando ninguém, Gisele. Tu está vendo alguém? Para mim tá bombando aqui. A Carolina comentou, Caroline comentou que o planejamento do ano foi feito. Tem muita gente aqui dando oi, tô aqui, Mari, oi, tá? Não tô vendo ninguém. Ninguém entra para mim aqui. Eu tô vendo todo mundo aqui. Nós temos bastante gente dando likeinho, dando oi. Bem interessante. Entraram aqui. Deixa eu ver quem é que tá aí. Gente bonita, gente. Que legal. Ó, o William tá aí. Sim. E aí, estão gostando? Vamos. Como uma monitoria. Eu tenho meu coração cheio de expectativas. A gente não deve ter expectativas, mas eu tenho atitudes com expectativas que eu considero super importante dentro dos processos inclusivos, que é o respeito ao professor, respeito aos processos e respeito ao monitor de apoio, né? Então, quem convivia comigo sabe o respeito que eu tenho por todos esses profissionais que trabalham na linha de frente, né? Quando eu vejo um professor que não consegue se alinhar com um monitor, eu já pensava assim, vamos trocar, vamos ver se a gente consegue, porque tem que ter um alinhamento, tem que ter um olho no olho, aquele, eu estou olhando e eu estou falando, né? Tu não precisa falar. Então, a gente está abrindo para as perguntas, né, Gisele? E a Luciane perguntou sobre a importância do estudo domiciliar. Estudo domiciliar, a gente tem que saber como fazer. E a escola já tem que ter no seu regimento como fazer um estudo domiciliar. Estudo domiciliar não é só para crianças com deficiência. Estudo domiciliar é para qualquer, é um direito, é um direito. Eu posso ter algum acidente, alguma coisa, né? Que Deus o tenha, mas enfim, e aí eu vou ter que fazer estudos domiciliares. Então, o planejamento, ele não pode ser quando acontece a coisa, diferente do estudo remoto emergencial. Isso já tem que estar dentro dos parâmetros, por isso que cada um tem a sua função dentro da escola. Cabe a cada sujeito saber o que tem que fazer e ter o que estudar. Nós sabemos, né, Gisele? A orientação nós sabemos, só caiu aqui. Uhum. Vamos ver se mais alguém quer fazer outra pergunta, né? Eu vi que antes, se eu não me engano, o William tinha feito uma pergunta, eu não consegui anotar bem, mas ele falava qualquer coisa sobre o olhar do orientador frente às angústias dos educadores, Mariângela. Sim. Bom, o que eu penso? Vamos pensar numa escola que não tem psicólogo escolar. Vamos pensar assim, só tem um orientador, tá? Esse orientador, por lei, ele tem que ser orientador para atuar. Né? A gente tem um regimento, tem que ser orientador. Dentro da escola pública, eles respeitam muito isso. Tá? E fazer uma união. Quem é que trabalha mais com as questões afetivas dentro de uma escola pública? É o orientador. Ver quem agrega mais. O supervisor também pode dar esse acolhimento e fazer escuta. E essa escuta, muitas vezes, ela não é em grupo. Muitas vezes tu não vai conseguir, em grupo, fazer com que aquele professor diga o que está sentindo. Sentimento é muito difícil de transparecer dentro de um grupo, ainda mais um grupo que ficou distante assim. Então, o que eu aconselho sempre, né? Possa ter uma conversa, né, sigilosa, para ver o que eu posso te ajudar, para depois pensar numa dinâmica de grupo de formação. Tem muita coisa boa acontecendo aí. Mas, primeiro, se tem muitas angústias, tem que fazer uma escuta primeiro, é aquele olho clínico. Aquele olho clínico de uma observação clínica, ver o que está acontecendo para poder ajudar. Eu penso que é por aí, Gisele. Tu sabes, né, Mariângela, assim, nós fomos colegas, né, de SOI, e tu sabes que eu não acredito num SOI como era, né, uma proposta inicial. Um SOI que vem no alinhamento de dinâmicas, um SOI que só é para isso, né? Eu acredito nesse SOI que é a construção do dia a dia, que é bem isso que tu disseste, assim, poder estar próximo, poder estar nos bastidores, né? Porque eu acho que o lugar de SOI é um lugar de bastidor, né? A gente fica ali vendo o que está acontecendo por trás, né? É o pano de fundo que o SOI não é o lugar bonito,
né, para ser visto. Nosso lugar é o lugar da desordem, é o lugar que as coisas não estão bem acomodadas, e eu acho que é por aí que a gente caminha, né? E nesse sentido, eu também acho, por isso eu disse, Mariângela, sobretudo nesse momento, o nosso lugar é um lugar de uma escuta em que não pode haver espaço para um julgamento. Então, eu preciso ter a capacidade de escutar o meu professor dizendo: eu tenho vontade de desistir, eu estou com vontade de pedir demissão, eu não aguento mais, e tomar isso como algo que é um pedido de ajuda, né? Que é um lugar de alguém que está dizendo: me socorre, me dá uma palavra de esperança, né? Me ajuda a pensar de outro jeito. E eu acho que este é o lugar de quem faz também as amarrações, né? Na educação inclusiva, com o professor da E, com os monitores, com professores. Eu acredito muito nesse nosso lugar, né? Mariângela, a Luciana disse que tinha te enviado uma pergunta. Sim, é sobre a importância dos estudos domiciliares. Eu acho que já foi respondida, Lu. Se ficou em alguma dúvida, pode me mandar de novo dentro da ideia. Eu considero super importante saber o que nós estamos falando sobre uma pedagogia domiciliar, até hospitalar, nesse momento também, né? Porque tem várias coisas acontecendo também, então não é um miolo, são vários miolinhos que a gente tem que estar vendo o que a gente vai fazer primeiro. As prioridades, são as prioridades. Quais são as prioridades dentro desses estudos com as crianças, né? Eu não sei se tem pais, tem professores, tem alguma mãe aí nos assistindo? Eu sei que tem psicopedagoga, tem professor, tem psicólogo, tem diretor. Isso? Bom, gente, eu acho que já está fechando o nosso horário, né, Gisele? Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que a Luciana só refere que a pergunta se tratava sobre os monitores, pelo que eu estou entendendo. Tu quer reforçar? Não vi. Luciana? É. Acho que não conseguiu ler no rolinho ali. Sim. Ó, a gente é professora e mãe. Sim, eu vou responder a da Gisele, mas eu vou responder dessa menina que falou sobre a questão da fragilidade da rotina dos estudos de casa, né? Sim, ele já é um lugar mais frágil, que a gente sabe sobre hábitos de estudo, sobre questões todas direcionadas sobre o que fazer dentro de casa. Agora é o momento de poder chamar essas famílias. Então, o que a gente tem que pensar? O menos é mais. Eu bato nessa tecla, assim, não adianta. Se já se tentou 5 atividades, e outra coisa, se tentou uma atividade todos os dias, não deu, vamos um dia sim, um dia não. Faz outras atividades diversificadas, não precisa daquela atividade no papel. Não precisa, a gente tem um registro. Muitos professores, a gente tem que ter registro para formalizar. Aqui, gente, uma foto, a família pode tirar uma foto dele fazendo uma atividade, essa atividade agregar nos objetivos de um planejamento, construído também com os especialistas. É essa hora de poder chamar os especialistas também. Os especialistas estão aí para nos ajudar, pensando na questão da rede regular de ensino, mas também pensa com vocês. Eu sou supervisora de estágio de psicopedagogia, está tudo parado. Os postos de saúde estão todos parados, pararam todos os atendimentos. Então, o que a gente tem que pensar? Tudo que a gente fizer, não como um rolo compressor, mas com qualidade, está valendo a pena, gente. A intenção tem que ser a melhor possível. Colocar no papel que isso não vai deixar de perder nada dentro da qualidade do trabalho. Com certeza. Bom, né, Mari? Eu acho que a nossa proposta era uma hora, né, de um encontro, assim, essa discussão. Eu não sei se a gente ainda teria mais alguma pergunta, né, para trazer, mas eu penso que, assim, sem a ambição de ter uma resposta, né, de como a inclusão está acontecendo nesse período de pandemia, porque seria muita pretensão, seria utópico, né? A gente não tem essa resposta e duvido que alguém tenha essa resposta, né? Mas eu acho que trazendo um pouco mais, assim, de que olhar que é necessário ter nesse momento, né? Acho que um pouco passa por aí, assim. Bom, a gente talvez não saiba fazer,
porque não vivemos isso antes, não está escrito em nenhum lugar como fazer nessa situação. Mas a gente sabe que existem lentes que nos emprestam um lugar diferente, né? Que é esse lugar de olhar para as singularidades, de respeitar as memórias, as trajetórias e não sair fazendo de qualquer jeito. É respeitar o tempo. E o tempo conta a nosso favor nesse momento, né? Então, de minha parte, né, penso que era nesse sentido que eu achava que podia contribuir. Espero que tenha sido agradável para as pessoas, né? Para mim foi extremamente agradável estar aqui conversando. E claro que se a gente pudesse, a gente fica, né? Falamos bastante, pedagogas falam muito, né? Verdade. A presença, né, dos colegas que estiveram conosco, né? Coisa boa, assim, ver que a gente tem espelho, né? Tem espaço no outro ainda, de escuta, de afeto. Agradeço imensamente. Que bom, Gisele. Que bom, Gisele. O que a gente pensa? A gente tem... Eu queria dizer para vocês que a gente vai fazer... A gente tem um cronograma de lives que a gente vai estar atuando, né, fazendo outras lives, e a gente vai fazer o sorteio desse livro, se vocês quiserem, senão a gente fica todos para nós. Mas tem vários, da Marlene Rosé, que então é uma referência aí nos processos inclusivos. Tem um outro livro nosso saindo agora no final do ano também, né, Gisele? Uma produção nossa, sobre as questões também desses processos inclusivos, né? Então, a gente quer cada vez mais poder ser multiplicadores dentro desses processos, né? Com nenhuma intenção de vaidade, de orgulho do que se faz. A gente se desprende de tudo isso para poder estar aqui falando um pouquinho da nossa experiência, da nossa pesquisa, que nós somos pesquisadoras quanto às questões dos processos inclusivos e cada vez mais o que a gente pode fazer para ajudar dentro das escolas, das instituições, de consultoria, para poder crescer pensando numa sociedade para todos, uma sociedade onde a gente tenha restaurantes inclusivos, cinemas inclusivos, teatros inclusivos, calçadas inclusivas, tudo inclusivo. Porque é essa a intenção. Sem preconceito quanto a nada. É essa a nossa verdadeira intenção, né, Gisele? Gisele, eu queria agradecer imensamente a tua presença, né? Eu sei que tu está com uma demanda grande de estudo, uma demanda grande profissional, então tá aqui comigo agora, nesse momento, com o pessoal, né, que está conosco, foi brilhante, assim, agradeço a Deus mesmo, que Deus te abençoe muito, e a todas as pessoas que entraram, a nossa gratidão, né, Gisele? Realmente, assim, eu sei que muitas vezes a nossa fala, ela pode ser um pouco mais incisiva, mas a gente tem um coração gigante dentro dessas questões de cuidado com o outro. Então, de maneira nenhuma, a gente vem fazer palestra, a gente vem falar um pouquinho daquilo que a gente sabe que pode olhar, que é o potencial do outro. Nunca deixa ninguém dizer para vocês, nunca deixe ninguém dizer para vocês que vocês não podem. Vocês podem sim, professores, especialistas, seja quem for, monitores, pessoas que servem o cafezinho, todas as pessoas que estão junto com a gente, vocês podem muito mais. Por isso que a gente acredita nos processos inclusivos, né, Gisele? Com certeza, com certeza. E penso, né, Mariângela, assim, às vezes a gente assume uma postura de escutar o especialista, de escutar o doutor, o mestre, né, de escutar aquele que tem um viés acadêmico, uma trajetória acadêmica, né? Mas o que eu vejo na escola, todos os dias acontecendo, é um trabalho maravilhoso e que precisa ser partilhado. E que tem que ser reconhecido pelos próprios pares, né? Então, poder ter esse espaço de compartilhar professor com professor, porque as professoras, elas desenvolvem com muita maestria esses processos, mas nem sempre elas se colocam na condição de potência, nem sempre elas se colocam na condição de assumir esse potencial que elas têm. Às vezes isso fica escondido só lá dentro da sala. E esse é o momento que nos convida a mostrar para o mundo, porque o mundo está necessitado. O mundo está necessitado de boas práticas serem compartilhadas, né? E então fica também esse convite, né?
que a gente possa multiplicar as nossas falas, que a gente possa multiplicar essas práticas, né? Porque ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe muito, né? Então, Isso se a gente mesmo. puder compartilhar o que a gente sabe e receber também do outro com carinho e afeto essa sabedoria, bom, eu acho que a gente já está no caminho certo, né? Com certeza. Gisele, tu quer deixar teu Instagram até para o pessoal, de repente, poder estar mandando para nós até sugestões de lives que a gente está à disposição aí, a gente está, né, querendo cada vez mais. Eu sei que as lives, os vídeos, muitas vezes deixam um pouco cansativo no sentido de já trabalhei pelo computador, estou ali, mas cada vez mais a gente quer fazer uma coisa dinâmica e que a gente possa também desabafar nesse momento, se unir um pouquinho, não ficar num momento tão solitário, né, Gisele? Com certeza. E até para a gente poder ter esse público tão querido e afetivo conosco, né, Mari? A gente vai encerrando. Eu vou deixar o meu Instagram, na verdade, é o meu nome, Gisele_Rebolho, com LHO. É isso. Bota Gisele_Rebolho, vai aparecer ali, tá? Mais uma vez, muito obrigada, Mariângela, pelo momento tão oportuno e que carrega, né? Recarrega qualquer bateria. Obrigada. Sim, obrigada com certeza. Aí na próxima live, né, Gisele? Aí a gente vê como é que vai fazer, a gente vai sortear um livro. Combinado? Quem quer um livro, faz assim que a gente vai sortear e vamos ver. Quem mandar lá, vamos dizer gostei, não gostei, porque a gente aceita, a gente gosta de crítica também, porque opiniões, elas podem ser diferentes e a gente respeita todas as opiniões, a gente cresce com as opiniões diferenciadas. Né? Como a Gisele falou, ela tem o Instagram, o meu Instagram é @mariangelafosa. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu estou fazendo vários vídeos referente a esse momento que a gente está passando. Então, se vocês quiserem, se inscrevam lá para a gente poder partilhar e trocar ideias, tá? Eu estou muito grata por ter vocês aqui nesse momento, a Gisele com certeza também, agradecer, né, o Diego também que está gravando para nós, para depois a gente acompanhar, tem coisas talvez que a gente não tenha visto de perguntas, enfim, e a gente vai retomar se possível, tá? Gratidão mesmo, Gisele, de coração, não tem palavras para te agradecer, que Deus venha cuidar da tua família, cuidar de ti, que Deus te abençoe muito, e a todos vocês. Nós vamos nos ver em breve, a gente vai dando notícias, quem nos segue lá vai saber as próximas lives, os próximos encontros, talvez também a gente possa chamar outras pessoas que vocês queiram, né, tá interessados, né, falar um pouquinho sobre outras construções de conhecimento. Eu e a Gisele, a gente está aberta também para isso, para a gente poder estar trabalhando nesse sentido, né, Gisele? Então, fica a minha gratidão, o meu total carinho e respeito por todos os profissionais que entraram, tá, aqui conosco. Fiquem com Deus, tudo de melhor para vocês e se cuidem, usem máscara e tudo mais, álcool gel, tenham esses cuidados importantes. Isso aí. Certo? Um beijo para todos.